De Mateus, capítulo 14, versículo 22, está dizendo assim: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar e ficar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma? Uns com os outros diziam e gritavam de medo. Neste instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu estou no meio do vento, estou no meio da tempestade, estou no meio das ondas, mas eu estou com você. Jesus disse, e então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Jesus disse: pois bem, venha Pedro, ande sobre as águas. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro e disse: como é pequena a tua fé, porque você duvidou. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nessa mensagem, como nós podemos perceber, Jesus Cristo, Ele muitas vezes, Ele quer nos testar. Muitas vezes Jesus Cristo, Ele quer nos levar em lugares aonde ninguém vai. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo nos mostrar. Muitas vezes a gente duvida do que o Senhor está fazendo. Muitas vezes a gente acha: como é que eu posso fazer tal coisa, tal façanha? Eu de nada posso, mas se o Senhor estiver comigo, tudo posso naquele que me fortalece. E nesta mensagem, o que eu acho mais interessante é que quando Jesus disse a Pedro: desça do barco e ande, pois, sobre as águas não estavam calmas, as águas estavam turbulentas, o vento batia e as ondas quase viravam o barco. Em meio a tanta tempestade, Jesus ainda disse: venha Pedro, ande sobre as águas. Pedro, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, Pedro, quando ouviu a voz do Salvador, ele não pensou duas vezes e pulou na água. Será que eu e você, essa noite, quando ouvimos Deus falar conosco, será que temos tomado a posição em que Deus tem nos mandado? Em meio à fé, em meio a lugares que às vezes a gente não acredita que vai poder vencer. Foi assim que Deus fez na vida de Pedro e provou para Pedro que ele era Deus. E nessa noite, Deus, Ele quer fazer por você também. Deus, Ele quer fazer algo para a sua vida. Ele quer operar na sua vida maravilhas, mas depende da tua fé. Depende como você está em estado de espírito. Sei que muitas vezes não é fácil,
Mas se acreditarmos em Deus, se pararmos de olhar para as ondas, se pararmos de olhar para os ventos que tentam nos afundar, se pararmos de olhar para o vento que está batendo no barco, muitas vezes a gente fala: Senhor, o barco vai afundar. Mas não, Jesus disse: ande sobre as águas, venha até mim que eu te espero, e eu vou estender a minha mão. Jesus disse a Pedro: venha Pedro, ande sobre as águas. E Pedro, pulando sobre as águas, começou a andar até Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos relata que quando Pedro começou a andar, Pedro coloca um pé, Pedro coloca o segundo, Pedro dá o terceiro passo. Pedro, quando olha para o lado, a onda vem e bate em Pedro, tenta derrubar. Pedro dá outro passo, a onda bate do outro lado, tentam derrubar. Pedro dá mais um passo, quando vem o vento, começa a soprar. Pedro começa a duvidar que Deus vai fazer ele andar. Mas se Deus falou ande sobre as águas, Ele garante aonde Ele está te levando. Se Deus falou venha, porque eu sou contigo. Se o vento está soprando no barco, se as ondas estão tentando te afundar, apenas venha, apenas siga, porque eu sei o teu caminho. Você muitas vezes na sua casa tem duvidado, muitas vezes tem pensado isso no teu coração. Muitas vezes você tem deixado as promessas de lado para andar sozinho em caminhos que Deus não te ordenou. Mas Deus fala ande sobre as águas. Tem tempestade, ande sobre as águas. Tem vento, ande sobre as águas. Pedro só começou a afundar porque Pedro olhou para o barulho do vento. Pedro começou a afundar porque Pedro olhou para as ondas que estavam batendo. Mas se o Senhor disse não olha para a direita, não olha para a esquerda, então é para você olhar apenas para frente, olhar para as promessas que Ele tem na tua vida.